Ela ganhou uma casa de herança, mas o que tinha enterrado no quintal era inimaginável. Mariana Santos apertou o papel amassado contra o peito enquanto olhava para a estrada de terra à frente. O ônibus havia partido fazia quase 1 hora, deixando apenas poeira e o barulho distante de cigarras. Ao seu lado, Lucas puxava sua saia pedindo água, enquanto o pequeno Miguel chorava baixinho em seus braços. Ela havia recebido a notícia 3 semanas atrás. Uma carta simples, entregue por um carteiro que parecia surpreso de encontrar alguém com aquele nome no bairro. Dentro do envelope amarelado, as palavras que mudaram tudo. Mariana Santos era a única herdeira de Helena Conceição da Silva, uma tia que nunca conhecera, nunca ouvira falar. A propriedade ficava no interior de Minas Gerais, numa comunidade pequena chamada Vale da Esperança, cercada por morros e plantações. O advogado que assinava a carta dizia que precisava vir pessoalmente para receber as chaves e assinar os papéis. Não havia escolha. O barraco onde morava com os meninos em São Paulo seria demolido em 2 semanas para dar lugar a um condomínio. O pai das crianças tinha sumido havia meses, levando consigo as economias que guardava debaixo do colchão. A caminhada até a casa levou quase 40 minutos. Lucas reclamava que seus pés doíam, mas ela não podia carregá-lo. Miguel já pesava demais em um braço, e na outra mão segurava a sacola com tudo que possuíam. Roupas, algumas fraldas, 2 brinquedos do menino e uma foto antiga da mãe. Quando finalmente avistou a construção, o coração apertou. Era exatamente como descreviam na carta. Uma casa pequena de taipa, com teto de palha que precisava de reparos, cercada por mato alto e árvores que pareciam guardiãs silenciosas. As paredes tinham aquela cor de barro seco, rachadas em alguns pontos, mas ainda firmes. A porta de madeira estava trancada com um cadeado enferrujado. Sentou-se na soleira com os meninos, esperando o tal advogado que prometera encontrá-la ali. O sol começava a descer no horizonte quando finalmente ouviu passos se aproximando. Não era o advogado. Era uma senhora de cabelos brancos amarrados num coque, usando um vestido simples de algodão florido e chinelos de dedo gastos. Caminhava devagar, apoiada numa bengala improvisada de galho de árvore, mas seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que fez Mariana se levantar automaticamente. "Você é a menina de Helena", não foi uma pergunta. A voz da mulher era rouca, carregada de emoção contida. "Eu sabia que um dia você viria. Sabia que ela deixaria tudo para você." "A senhora conhecia minha tia?" Mariana perguntou confusa. A velha se aproximou mais, estudando cada traço do rosto da jovem. Suas mãos tremiam ligeiramente quando estendeu uma delas para tocar o ombro de Mariana. Conhecia bem demais. Fez uma pausa longa. "Meu nome é Benedita. Fui vizinha de Helena por mais de 30 anos. Via ela todo dia trabalhando nessa terra, cuidando dessa casa como se fosse um tesouro. E era o tesouro dela, porque você ia voltar. Mas eu nunca estive aqui, nem sabia que ela existia até 3 semanas atrás." Dona Benedita balançou a cabeça devagar, como se carregasse um peso imenso nos ombros. "Isso é uma história longa, menina, e dolorida, muito dolorida." Olhou para as crianças. "Esses são seus filhos?" "São. Lucas e Miguel. Lindos. Helena ia gostar de conhecer." A voz falhou. "Deixa eu te ajudar a entrar. Tenho a outra chave. O advogado me pediu para guardar caso você chegasse antes dele." A casa por dentro era simples, mas limpa. Alguém havia cuidado dela mesmo após o falecimento de Helena. 2 quartos pequenos, uma cozinha com fogão a lenha, uma mesa de madeira tosca com 3 cadeiras desencontradas. Nas paredes, nenhuma foto, nenhum quadro. Apenas o reboco irregular e manchas de umidade em alguns cantos. O chão de cimento batido estava varrido, sem poeira. As janelas tinham cortinas de chita desbotadas que deixavam passar a luz dourada do fim de tarde. "Helena partiu faz 5 meses", Dona Benedita disse, enquanto acendia um lampião. Não havia energia elétrica. Tinha 62 anos, mas parecia ter 80. A vida pesou nela. Pesou demais. Mariana colocou Miguel num cobertor no chão
e se sentou em uma das cadeiras. Lucas explorava os quartos com curiosidade infantil. As palavras da vizinha ecoavam estranhas em sua cabeça. 62 anos. Sua mãe, Raquel, tinha 58. Se Helena era tia, devia ser irmã de Raquel. Mas sua mãe nunca mencionara ter irmã. Nunca. Dona Benedita, eu não entendo. Minha mãe nunca falou de Helena. Nem de herança, nem de família aqui em Minas. Ela sempre disse que não tinha ninguém além de mim. A velha puxou outra cadeira e sentou-se com dificuldade, soltando um suspiro cansado. Sua mãe tinha seus motivos para não falar. Motivos que não cabem a mim contar, não agora. Mas Helena deixou algo para você. Algo além da casa. Apontou para o quintal através da janela. Lá fora. Enterrado. O coração de Mariana acelerou. Enterrado? O que exatamente? A verdade. Toda ela. Helena passou os últimos 10 anos da vida dela cavando buracos naquele quintal, enterrando caixas. Dizia que quando você viesse, ia querer saber de tudo. E que era melhor você descobrir aos poucos, no seu tempo, cavando com suas próprias mãos. Igual ela fez. Cavando a vida dela, tentando achar algum sentido. Antes que Mariana pudesse responder, Lucas voltou correndo da exploração, os olhos arregalados de empolgação. Mãe, tem um baú no quarto do fundo, um baú grande de madeira, e tem um papel em cima com seu nome. As duas mulheres se entreolharam. Dona Benedita acenou com a cabeça. Vai ver. Eu fico aqui com o pequeno. O quarto do fundo era o menor dos dois, com apenas uma janela estreita que dava para o quintal. No centro, exatamente como Lucas descrevera, havia um baú antigo de madeira escura, com ferragens enferrujadas nas quinas. Em cima, preso com fita adesiva amarelada, um envelope Kraft com seu nome escrito em letra cursiva caprichada. Mariana Santos. As mãos tremiam quando pegou o envelope. Dentro, uma carta. 3 páginas escritas à mão, com a mesma caligrafia elegante. Mariana, se você está lendo isto, significa que finalmente chegou. Significa que o advogado cumpriu minha última vontade e encontrou você. Perdoe-me por não ter coragem de fazer isso em vida. Perdoe-me por todas as escolhas que fiz e que moldaram sua história sem você saber. Esta casa é sua. Sempre foi. Eu a construí pensando em você, tijolo por tijolo, com o dinheiro que guardei durante 30 anos. O quintal guarda mais do que terra e mato. Guarda pedaços de uma vida inteira, de várias vidas. Comece cavando perto da mangueira grande, no canto esquerdo. 1 metro de profundidade. Você vai encontrar a primeira caixa. Depois dela virão outras. 9 no total. Cada uma vai te contar um pedaço da história. Nossa história. Quando terminar de cavar todas, você vai entender por que precisei me afastar. Por que precisei te deixar crescer longe de mim. E por que, apesar de tudo, nunca deixei de ser sua mãe. Com todo o amor que guardei por 30 anos, Helena. Mariana leu a carta 3 vezes. Cada palavra penetrava como agulha, abrindo feridas que nem sabia que existiam. Sua mãe. Helena era sua mãe, não sua tia. Raquel, a mulher que a criara, que sempre chamara de mãe, não era sua mãe biológica. 30 anos de mentira cuidadosamente construída. 30 anos de segredos enterrados. As pernas falharam. Sentou-se no chão de cimento frio, as costas contra a parede úmida. A carta caindo de suas mãos. A respiração vinha curta, o peito apertado. Imagens confusas inundavam sua mente. Raquel evitando falar do passado. Raquel destruindo fotos antigas. Raquel mudando de assunto toda vez que ela perguntava sobre a família, sobre os avós, sobre de onde vinham. Agora fazia sentido. Um sentido doloroso, cortante. Menina? A voz de Dona Benedita vinha da sala. Você tá bem? Não estava. Mas levantou-se mesmo assim, limpou as lágrimas que começavam a cair e voltou para junto dos meninos. A velha olhou para ela e entendeu tudo sem precisar perguntar. Ela te contou. Contou que era minha mãe. A voz saiu embargada. Que Raquel não é quem eu pensava que fosse. Dona Benedita suspirou fundo. Raquel é sua mãe também, criança. Mãe é quem cria, quem cuida, quem fica.
Helena sabia disso. Por isso deixou você ir. Por isso aceitou o acordo. Que acordo? Isso você vai descobrir nas caixas. Não é meu lugar contar. Mas posso te ajudar a cavar, se quiser. Amanhã de manhã, quando a luz do dia clarear tudo. Por hoje, descanse. Você e os meninos devem estar cansados da viagem. Vou buscar uns cobertores lá em casa e trazer comida. Hoje você dorme aqui, nesta casa que Helena construiu pensando em você. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A noite caiu pesada sobre Vale da Esperança. Sem energia elétrica, a escuridão era total, quebrada apenas pela luz fraca do lampião que Dona Benedita trouxera. Os meninos dormiam enrolados em cobertores velhos, mas limpos, exaustos da viagem e da mudança. Mariana não conseguia fechar os olhos. Sentada à mesa da cozinha, relia a carta pela 10ª vez, tentando encontrar sentido onde só havia confusão. Helena, sua mãe. A mulher que nunca conhecera, que nunca a segurou no colo, que nunca esteve presente em aniversários ou dias de doenças ou vitórias pequenas, e Raquel. A mulher que criara, que trabalhara em 3 empregos para pagar seu material escolar, que ficara acordada noites inteiras quando tinha febre. Qual das duas era realmente sua mãe? O baú continuava no quarto fechado. Além da carta, não mexera em mais nada. Tinha medo do que podia encontrar. Medo de que mais verdades viessem à tona e a realidade que conhecia se desintegrasse completamente. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Levantou-se, pegou o lampião e voltou ao quarto pequeno. Dentro do baú havia roupas de bebê cuidadosamente dobradas. Um macacão branco de algodão, minúsculo, com bordado de flores amarelas. Sapatinhos de lã cor-de-rosa, mantas de crochê, tudo antigo, guardado há décadas, mas preservado com carinho. No fundo, embrulhado em papel de seda, um álbum de fotos. A primeira foto era de uma menina. Não mais que 15, 16 anos. Magra, de sorriso tímido, segurando livros escolares, cabelos presos em 2 tranças. Mariana reconheceu os olhos imediatamente. Eram iguais aos seus. Helena. Nas páginas seguintes, a menina aparecia em diferentes momentos. Na formatura do ensino médio, sentada na varanda de uma casa que Mariana não reconhecia, ao lado de outra garota, um pouco mais velha, Raquel. Sim, era Raquel. Mais jovem, mas inconfundível. As duas sorriam para a câmera, braços entrelaçados. Então, elas eram irmãs, Helena e Raquel. Irmãs que compartilhavam algo além de sangue. Compartilhavam um segredo que custara 30 anos de separação. Continuou folheando. Em uma das fotos, Helena aparecia grávida. Devia ter no máximo 16 anos. Sentada numa cadeira de balanço, as mãos sobre a barriga saliente, os olhos tristes fixos em algum ponto além da câmera. Ao fundo, a mesma casa de antes. Virou a página e encontrou uma foto dela bebê, recém-nascida, embrulhada numa manta amarela, nos braços de Helena. A jovem mãe olhava para a filha com uma mistura de amor e desespero. Era uma foto tirada no hospital. Dava para ver parte da cama e equipamentos ao fundo. A última foto do álbum mostrava Raquel segurando o mesmo bebê. Ela sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Ao lado, um homem de meia-idade, bem vestido, de óculos. Ele também segurava o bebê, como se fossem uma família posando para um retrato oficial. Mas havia algo falso naquela cena, algo forçado. Mariana fechou o álbum, o coração batendo descompassado. Raquel não podia ter filhos. Ela sempre soubera disso. Raquel contara quando Mariana tinha 10 anos, explicando por que não tinha irmãos, por que nunca tivera, e Helena grávida aos 16. Um acordo. As palavras de Dona Benedita ecoaram. Um acordo entre irmãs. Uma que não podia ter filhos, outra que engravidara jovem demais. Mas por que o segredo? Por que a mentira sustentada por décadas? Por que Helena construíra uma casa, juntara dinheiro, enterrara caixas cheias de verdades, mas nunca aparecera? Nunca lutara pela filha? As respostas estavam no quintal, enterradas a 1 metro de profundidade,
perto da mangueira grande no canto esquerdo. 9 caixas. 9 pedaços de história esperando para serem desenterrados. O sono finalmente veio perto da madrugada, mas foi agitado, cheio de sonhos confusos onde Helena e Raquel se misturavam numa pessoa só, falando palavras que ela não conseguia entender. Acordou com o canto de galos e o choro manhoso de Miguel pedindo leite. A claridade entrava pelas frestas das cortinas, anunciando um novo dia. Lucas já estava acordado, sentado na soleira da porta, observando o quintal com interesse de explorador. Mãe, tem uma árvore enorme lá fora. E tem borboletas amarelas. Posso ir lá? Pode, mas fica perto da casa. Não se afasta muito. Preparou uma madeira para Miguel com a água que Dona Benedita deixara num balde e o leite em pó que trouxera na sacola. Enquanto o bebê mamava, ela ficou observando o quintal pela janela. A mangueira era realmente enorme, seus galhos se espalhando como braços protetores sobre uma área grande. O mato estava alto, precisava ser limpo, mas dava para ver que alguém cuidara daquele lugar. Havia canteiros demarcados com pedras, restos do que um dia fora uma horta. E no canto esquerdo, exatamente onde Helena dissera, o chão parecia diferente, menos compactado, como se tivesse sido revirado há pouco tempo. Dona Benedita apareceu antes das 7 horas, trazendo pão, café quente numa garrafa térmica velha e algumas frutas. Vim ajudar a cavar, disse como se tivesse sido combinado. A senhora não precisa, já fez demais. Preciso sim. Helena era minha amiga, a melhor amiga que já tive, e ela me fez prometer que ia cuidar de você quando chegasse, que ia te ajudar a entender. Então é isso que vou fazer. Comeram em silêncio. Lucas devorou 2 pães com manteiga e pediu mais. Miguel sujou-se todo comendo banana amassada. Depois do café, Dona Benedita buscou 2 enxadas velhas guardadas no pequeno depósito nos fundos da casa. Vamos começar? Ofereceu uma das enxadas para Mariana. O chão estava duro, mas não impossível. Cavaram por quase 1 hora, revezando quando uma cansava. Lucas brincava por perto recolhendo pedrinhas coloridas que encontrava. Miguel dormia à sombra da mangueira sobre uma manta. O sol subia no céu, esquentando o ar. Foi Dona Benedita quem bateu na caixa primeiro. O som metálico da enxada contra metal fez as 2 pararem. Com as mãos, cavaram ao redor, revelando uma caixa de metal retangular, do tamanho de uma caixa de sapatos, toda enferrujada. Pesava pouco. Mariana limpou a terra com cuidado e a abriu. Dentro, envoltos em plástico para proteção, havia documentos, certidões de nascimento. A primeira era dela, Mariana Santos Silva, nascida em 15 de março, filha de Helena Conceição da Silva e pai não declarado. Mariana olhou fixamente para aquele papel. Pai não declarado. Então quem era seu pai? Por que Helena não colocara o nome dele? A segunda certidão era diferente, também dela, mas com nomes diferentes dos pais. Mariana Santos Silva, filha de Raquel Conceição da Silva e Antônio José dos Santos. Data de nascimento a mesma, tudo igual exceto os pais. Uma certidão falsa. Tinha que ser. Antônio era o homem da foto, o que aparecia ao lado de Raquel segurando a bebê. Dona Benedita pegou a certidão falsa e balançou a cabeça. Antônio. Esse homem foi a desgraça de muita gente. Quem era ele? Marido de Raquel. Eles se casaram quando ela tinha 23 anos. Ele era mais velho, tinha uns 40. Homem de posses, dono de terras, respeitado na cidade onde moravam, mas era frio e cruel. Raquel descobriu que não podia ter filhos logo depois do casamento. Ele quase a largou por causa disso. Dizia que precisava de herdeiros, de alguém para deixar suas propriedades. Foi quando Helena apareceu grávida. Grávida de quem? A velha desviou o olhar. Isso está em outra caixa. A terceira, se não me engano. Helena deixou tudo organizado. Queria que você descobrisse na ordem certa. Mas a senhora sabe. Sei, mas não vou contar. Helena confiou em mim para te ajudar a cavar, não para entregar as respostas prontas. Ela dizia que você precisava sentir a terra nas mãos, precisava suar, precisava fazer o trabalho. Só assim ia valorizar a verdade.
Mariana não insistiu. Voltou a examinar os documentos. Além das certidões, havia um contrato, escrito à mão, assinado por Helena e Raquel, com data de 30 anos atrás. Era um acordo de adoção informal. Helena cedia todos os direitos sobre a filha recém-nascida para a irmã mais velha, em troca de segurança e futuro para a criança. O contrato estipulava que Helena nunca tentaria contato, nunca reivindicaria a filha, e, em troca, Raquel criaria a menina como sua e garantiria educação e sustento. No final, uma cláusula. Antônio José dos Santos comprometia-se a fornecer apoio financeiro mensal para Helena, desde que ela se mudasse de cidade e nunca revelasse a verdadeira origem da criança. Ele pagou minha mãe para me entregar. Mariana sussurrou, as palavras doendo na garganta. Não foi assim. Dona Benedita corrigiu firme. Helena tinha 16 anos, estava sozinha. O pai da criança tinha desaparecido. Seus pais, os avós de vocês, tinham morrido havia 2 anos. Era ela e Raquel. E Raquel ofereceu uma saída. Um jeito da criança ter uma vida digna, um nome, um futuro. Helena aceitou porque achava que era o melhor para você. Mas ela podia ter ficado comigo. A gente podia ter se virado. Com que dinheiro, menina? Com que casa? Helena não tinha nem terminado o ensino médio. Era uma adolescente assustada e sozinha. Raquel ofereceu salvação. Claro que Antônio fez o acordo porque queria um herdeiro. Mas Raquel queria uma filha. Ela te amou. Isso você não pode duvidar. Mariana sabia que era verdade. Raquel sempre fora amorosa, dentro das limitações dela. Trabalhava muito, estava sempre cansada, mas nunca faltou com o básico. Nunca deixou que passasse fome ou frio. Mas tantas coisas faziam sentido agora. A distância emocional, a dificuldade em demonstrar afeto, a rigidez em certos assuntos. Raquel não sabia ser mãe porque não era. Estava cumprindo um contrato, criando a filha da irmã como se fosse sua. Por que Antônio aceitou? Se ele tinha dinheiro, posses, por que não ter um filho biológico próprio? Raquel não podia e ele não queria outra mulher. Gostava dela, do jeito dele, e com você ele conseguia o que queria, um herdeiro, ou herdeira no caso, alguém para deixar suas terras quando partisse. Mas ele não deixou. Quando ele faleceu, não fiquei com nada. Raquel disse que ele deixara tudo para ela, mas ela vendeu as terras para pagar dívidas dele. Dona Benedita fez uma expressão estranha, meio surpresa, meio intrigada. É o que Raquel disse? É. Por quê? Continue cavando. As respostas estão aqui. Todas elas. Marcaram no papel onde estava a primeira caixa e começaram a procurar a segunda. Segundo a carta, as caixas formavam um círculo ao redor da mangueira, cada uma a cerca de 3 metros da anterior. Levou mais tempo para encontrar a segunda, mas quando a enxada bateu no metal, o som foi inconfundível. Esta caixa era maior, mais pesada. Dentro, protegido por plástico grosso, havia um envelope cheio de fotografias e uma fita cassete. Não havia aparelho de som na casa. Dona Benedita prometeu trazer um toca-fitas velho que tinha guardado. As fotos mostravam Helena adolescente com um rapaz jovem. Ele devia ter uns 18, 19 anos. Bonito, de sorriso largo, cabelo jogado para o lado. Em uma das fotos, os dois estavam sentados na beira de um rio, os pés na água, as mãos entrelaçadas. Em outra, ele a beijava na testa, enquanto ela sorria com os olhos fechados. Amor. Era amor genuíno, estampado naqueles registros. No verso de uma das fotos, uma anotação em caneta azul. Rodrigo e Helena, junho de 1995. Nosso último dia antes dele partir. Rodrigo, Mariana murmurou o nome. Seu pai, Dona Benedita confirmou. Um garoto bom, trabalhador, filho de agricultores daqui da região. Ele e Helena se conheceram numa festa junina. Se apaixonaram rápido, daquele jeito que só jovem se apaixona, sem medo, sem pensar no amanhã. Por que ele foi embora? Isso a fita vai explicar melhor que eu. Mas, resumindo, a família dele perdeu tudo numa seca terrível. Tiveram que vender a terra, mudar para São Paulo, tentar a vida. Rodrigo foi junto, prometeu voltar. Prometeu buscar Helena, mas nunca voltou. Ele sabia que ela estava grávida?
Não. Helena descobriu depois que ele já tinha partido. Tentou mandar notícias, mas naquela época era tudo mais difícil. Cartas demoravam, telefone era caro, e a família de Rodrigo tinha se mudado sem deixar endereço fixo. Helena perdeu o contato. Mariana segurou as fotos com cuidado. Aquele rapaz era seu pai. Rodrigo. Um nome. Um rosto. Não era mais um vazio, uma interrogação. Era uma pessoa real que existiu, que amou, que foi embora sem saber que deixava uma filha para trás. Ele ainda está vivo? Dona Benedita deu de ombros. Não sei. Helena nunca conseguiu encontrar. Tentou nos primeiros anos, mas depois desistiu. Disse que se ele quisesse já teria voltado. A terceira caixa estava mais funda que as outras, quase 1,5 metros. Mariana cavou sozinha enquanto Dona Benedita foi buscar o toca-fitas. O sol já estava alto quando finalmente achou. Esta caixa era de madeira, não de metal, menor, mais delicada. Dentro, junto com mais documentos, havia joias. Um colar de ouro simples, brincos de pérola, uma aliança. Os documentos eram comprovantes de depósitos bancários, transferências mensais, sempre no valor de R$ 500, feitas por Antônio José dos Santos para Helena Conceição da Silva, durante 18 anos, a partir do nascimento de Mariana até ela completar 18 anos. Na última página, uma carta de Antônio. Helena, este é o último pagamento conforme nosso acordo. Mariana completou 18 anos. Minha obrigação acabou. Espero que tenha usado bem o dinheiro que forneci. Raquel e eu demos a ela tudo o que precisava. Boa educação, casa, comida. Agora ela é adulta e responsável por sua própria vida. Não tente contatá-la. Não destrua o que construímos. Ela não sabe de você e é melhor assim. A JS. A frieza da carta era chocante, como se Mariana fosse apenas uma transação comercial. Um negócio que finalmente fora concluído. Será que Raquel sabia dessa carta? Será que concordava com esse pensamento? As joias tinham uma nota anexada, escrita por Helena. Estas foram da nossa mãe. Raquel não quis quando ela faleceu. Disse que eu podia ficar com tudo. Guardei para você. São poucas, mas cada uma tem uma história. A aliança era do casamento dos nossos avós. O colar, ela ganhou no dia da formatura. Os brincos seu avô deu no aniversário de 20 anos dela. Queria que você tivesse. É a única coisa material que posso deixar da família verdadeira. Mariana colocou o colar. O ouro estava frio contra a pele. Pensou na avó que nunca conheceu. Nos avós que morreram antes dela nascer. Em toda uma história familiar que lhe fora negada. Lucas veio correndo, animado. Mãe, achei um passarinho. Ele está machucado. Posso cuidar dele? A vida seguia. Mesmo com revelações dolorosas, mesmo com verdades que cortavam, as crianças continuavam sendo crianças, precisando de atenção, de cuidado, de normalidade. Ajudou o filho a improvisar uma caixinha para o pássaro ferido, deu água e migalhas de pão. O menino ficou ali, vigiando o bichinho com toda a seriedade, como se fosse a missão mais importante do mundo. Dona Benedita voltou com o toca-fitas. Era um aparelho velho. A fita precisou ser rebobinada com cuidado antes de tocar. Quando finalmente funcionou, a voz de Helena encheu a casa. Mariana, minha filha, minha menina, se você está ouvindo isso, já deve ter encontrado as fotos do Rodrigo. Já sabe que ele era... seu pai. Não sei se ele ainda está vivo. Não sei onde está. Procurei. Juro que procurei. Mas era como tentar achar agulha em palheiro. São Paulo é enorme. E sem sobrenome completo, sem endereço, sem nada além de um primeiro nome e uma lembrança, era impossível. A voz falhou. Som de choro abafado. Depois continuou. Ele me amou. Disso eu tenho certeza. Quando estava comigo, ele me amava. Via nos olhos dele. Sentia no jeito que segurava minha mão, que falava meu nome. Mas a vida separou a gente. A vida e a miséria. A família dele estava passando fome. A seca tinha acabado com tudo. Não tiveram escolha. E ele era filho único. Tinha a obrigação de ir junto, de ajudar os pais. Entendi. Não culpei. Ele chorou quando se despediu. Disse que voltava em 6 meses. 1 ano no máximo.
que ia juntar dinheiro e ia mandar buscar. Mas 1 ano virou 2, 2 viraram 5, e eu estava sozinha com você na barriga. Pausa longa, som de respiração trêmula. Quando descobri que estava grávida, fiquei apavorada. Tinha 16 anos. Sem pai, sem dinheiro, sem o pai do bebê. Sem o pai. Raquel já era casada com Antônio. Eles moravam na cidade. Ela tinha uma vida melhor que a minha. Contei para ela. Chorei muito. Disse que não sabia o que fazer. E ela ofereceu. Disse que cuidava de você. Que registrava como filha dela. Que você teria tudo que eu não podia dar. Escola boa. Casa. Comida na mesa todo dia. Roupas novas. Médico quando precisasse. Tudo. Mais choro. No começo achei que não ia conseguir. Que na hora de entregar, ia desistir. Ia pegar você e fugir. Não importava para onde. Mas quando você nasceu, quando te vi pela primeira vez, soube que Raquel estava certa. Você merecia mais do que eu podia oferecer. Merecia um futuro. Então, assinei os papéis. Deixei Antônio me registrar como se nunca tivesse existido. E vim para cá, para Vale da Esperança. Porque precisava de esperança. Precisava acreditar que um dia você ia entender. A fita continuou. Helena contava sobre os primeiros anos. Como usou o dinheiro que Antônio enviava para comprar este terreno. Como aprendeu a fazer tijolos de barro. Como construiu a casa sozinha, tijolo por tijolo, com a ajuda de vizinhos. Como cada parede erguida era uma promessa. Um dia você vai vir. Um dia vai ser sua. Guardei cada centavo que sobrava. Trabalhei em casas de família aqui da região. Lavava roupa, passava, cozinhava, juntava tudo. Porque queria que você tivesse algo quando crescesse. Algo que fosse só seu. Sem depender de Antônio. Sem depender de Raquel. Seu. Comprei um terreno na cidade. Depois outro. Pequenos. Baratos. Mas meus. E no testamento, tudo é seu. A voz mudou de tom. Ficou mais séria. Há coisas que você vai descobrir nas outras caixas. Coisas sobre Antônio, sobre Raquel, sobre o que aconteceu depois que você cresceu. Não julga sua mãe, sua tia. Não sei como você vai querer chamar ela. Não julga. Ela fez o que achou melhor, dentro das limitações dela, dentro do que Antônio deixava. Ele controlava tudo, o dinheiro, as decisões, a vida dela. Raquel era prisioneira de um casamento que não podia sair. Porque se saísse, perdia você. E ela te amava. Do jeito dela, confuso, complicado, mas amava. A fita terminou com Helena dizendo que amava sua filha, que sempre amou. Que cada dia longe foi uma agonia, mas que faria tudo de novo se fosse para garantir que Mariana tivesse uma vida melhor que a dela. O silêncio que seguiu era pesado. Dona Benedita desligou o aparelho com cuidado. Helena gravou várias fitas, uma para cada momento importante que perdeu da sua vida. Seu primeiro dia de aula, sua primeira comunhão, sua formatura, tudo. Raquel mandava notícias no começo, cartas curtas, sem muitos detalhes, mas mandava. Helena guardou todas, deve ter mais caixas com elas. Mariana não conseguia falar. A garganta estava fechada, os olhos ardiam, toda aquela dor, toda aquela separação. Por causa de quê? De pobreza? De falta de opções? De um sistema que forçava mulheres jovens a escolher entre o filho e o futuro do filho? Vou fazer almoço. Dona Benedita levantou-se devagar. Você precisa comer. As crianças precisam comer. Depois a gente continua cavando. Faltam 6 caixas. O restante do dia passou em névoa. Mariana alimentou os meninos, brincou com Lucas, colocou Miguel para dormir. Mas a mente estava longe, presa naquelas palavras gravadas numa fita velha por uma mulher que nunca conheceu, mas que era sua mãe. Quando o sol começou a descer, voltou ao quintal. Cavou sozinha. Precisava cavar. Precisava sentir a terra nas mãos, precisava do esforço físico para acalmar a tempestade dentro dela. A 4ª caixa estava mais rasa. Encontrou rápido. Dentro, cartas. Dezenas delas. Organizadas por ano. De 1995 a 2013. 18 anos de correspondência entre Raquel e Helena. Começou a ler. As primeiras eram formais. Raquel descrevendo como Mariana estava crescendo.
peso, altura, primeiras palavras. Helena respondia com perguntas. Se ela sorria muito, se chorava à noite. Se parecia com ela ou com Rodrigo. Com o tempo, as cartas ficaram mais pessoais. Raquel confessava suas inseguranças. Como tinha medo de não ser boa mãe. Como Antônio era distante. Como se sentia sozinha mesmo estando casada. Helena respondia com conselhos, com encorajamento, com amor de irmã. Mas algo mudou por volta de 2005. As cartas de Raquel ficaram mais espaçadas. O tom mudou. Ficou frio, burocrático. Helena perguntava o que tinha acontecido. Raquel não respondia direito. Apenas dizia que estava tudo bem, que Mariana estava bem, que não precisava se preocupar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A última carta de Raquel era de 2013. Dizia apenas: Helena, Antônio faleceu. Enfarte. Foi rápido. Mariana não sabe de você. Não vai saber. Por favor, respeite isso. Não apareça. Não destrua o que construí. Ela me vê como mãe. Deixa ela continuar vendo. Harry, Helena respondera. A carta estava ali, com data de 2 semanas depois, mas não tinha sido enviada. Estava marcada com um grande X vermelho e a palavra não enviar. Raquel, você acha que não sei? Você acha que sou idiota? Fiz acordo com você, não com Antônio. Mas ele acabou. Antônio acabou. E você continua me afastando. Por quê? O que você tem a esconder? O que ele fez que você está protegendo até depois da morte dele? Eu mereço saber. Mariana merece saber. Mas vou respeitar. Não vou aparecer. Não vou destruir sua mentira. Mas um dia, quando eu partir, ela vai saber de tudo. Deixei tudo preparado. Cada papel, cada foto, cada verdade que você enterrou. Ela vai cavar e vai encontrar. E aí você vai ter que explicar. Você, não eu. Porque eu vou estar morta e os mortos não precisam se justificar. H. O que Antônio fizera? Que segredo era esse? A resposta veio na 5ª caixa. Esta levou quase todo o dia seguinte para encontrar. Estava na parte mais afastada do quintal, quase no muro de pedras que delimitava a propriedade. Dentro dela, documentos legais, escrituras de propriedades, 5 ao todo, 3 terrenos na cidade próxima, uma casa na praia, um apartamento em Belo Horizonte, todas em nome de Mariana Santos Silva, todas adquiridas por Antônio José dos Santos entre 2000 e 2010. Todas transferidas para o nome dela, quando completou 1 ano de idade. Mariana sentou-se no chão do quintal, os papéis espalhados ao redor. Dona Benedita estava ali, testemunha silenciosa. Ele deixou tudo para mim, sussurrou. Antônio deixou tudo, e Raquel disse que ele tinha deixado para ela. Disse que teve que vender tudo para pagar dívidas. Raquel mentiu. Mas por quê? Onde estão essas propriedades? Porque nunca soube delas. Isso você vai ter que perguntar para ela. Ela vendeu. Ela vendeu o que era meu. Dona Benedita balançou a cabeça. Não sabemos, não sei investigar, mas Helena suspeitava. Tá na próxima caixa, a 6ª. A 6ª caixa não estava enterrada. Estava escondida dentro do depósito, atrás de ferramentas velhas. Como se Helena tivesse colocado ali por último, pouco antes de falecer. Dentro, uma carta datada de 6 meses atrás e um pendrive. Mariana, se chegou até aqui sabe de quase tudo. Sabe que sou sua mãe. Sabe sobre Rodrigo. Sabe sobre o acordo com Raquel e Antônio. E agora sabe sobre as propriedades. Antônio não era um homem bom. Era controlador, frio, manipulador. Mas ele te registrou como filha. E pela lei você era herdeira. Ele devia saber disso. Por isso colocou tudo no seu nome desde cedo. Proteção patrimonial, talvez. Ou realmente queria deixar algo para você. Nunca vou saber. Quando ele faleceu, você tinha 21 anos. Raquel devia ter te contado. Devia ter passado as escrituras, mas não passou. Fiquei sabendo por acaso. Um advogado amigo me contou. Disse que tinha procurado você, mas Raquel interceptou. Disse que você não queria nada, que tinha renunciado à herança. Mas você nunca renunciou.
Você nem sabia que havia herança. O pendrive tem cópia de documentos. Investigação particular que paguei. Mostra que Raquel vendeu tudo. Pegou o dinheiro e sumiu. Tentei te procurar depois disso. Descobri que você morava num barraco em São Paulo, que tinha 2 filhos, que o pai das crianças tinha sumido. Quis aparecer, quis te ajudar, mas tinha medo. Medo que me odiasse. Medo de destruir o que restava da sua relação com Raquel. Então fiz o que sempre fiz. Guardei. Guardei para quando você estivesse pronta, para quando precisasse. Agora você tem provas, tem documentos, pode ir atrás do que é seu, do que sempre foi seu, e se decidir nunca mais falar com Raquel, eu entendo. Mas se decidir perdoar, eu também entendo. Porque perdão não é sobre a outra pessoa. É sobre a gente mesmo. É sobre deixar a raiva ir embora para poder viver em paz. Eu perdoei Rodrigo por ter ido embora. Perdoei Raquel por ter me afastado de você. Perdoei Antônio por ter me tratado como mercadoria. Perdoei porque guardar rancor só estava me machucando. Você decide o que fazer com essa verdade. É sua. Sempre foi sua. Helena. As mãos de Mariana tremiam segurando a carta. Raquel vendera tudo. Pegara o dinheiro das propriedades que Antônio deixara e sumira. Não era dívida. Era roubo. Roubo da própria filha. Da sobrinha que criara como filha. Quanto vale tudo isso? Perguntou, a voz saindo estranha. Dona Benedita olhou os papéis. Não sou especialista, mas essas propriedades aqui em 2013 deviam valer uns 300, 400 mil. Hoje, com valorização, talvez R$500.000, talvez mais, R$500.000 de reais. Dinheiro que poderia ter mudado sua vida, que poderia ter dado aos filhos o futuro que nunca teve. Educação, saúde, segurança. E Raquel levara tudo. A raiva veio quente, feroz. Queria pegar o telefone, ligar para Raquel, gritar, exigir explicações. Exigir que devolvesse cada centavo. Mas não tinha telefone. A casa não tinha linha. E mesmo se tivesse, o que adiantaria? Raquel provavelmente já gastara tudo. Provavelmente estava longe, vivendo a vida que construíra com o dinheiro roubado da filha. Tem mais 3 caixas, Dona Benedita lembrou gentilmente. Talvez elas expliquem mais coisas. Mas Mariana não tinha forças para cavar mais. Não naquele dia. Entrou na casa, deitou-se no chão ao lado dos filhos que dormiam e chorou. Chorou por Helena, que passara 30 anos sozinha, construindo uma casa e juntando provas. Chorou por Rodrigo, o pai que nunca conheceu e que talvez nem soubesse que ela existia. Chorou por Raquel, que podia ter sido mãe de verdade, mas escolheu ser ladra. E chorou por si mesma. Pela menina que cresceu sem saber a verdade. Pela mulher que agora carregava um peso grande demais. Os dias seguintes passaram lentos. Mariana precisava processar tudo antes de continuar. Passou o tempo limpando a casa, organizando o pouco que tinham, tentando criar alguma rotina para as crianças. Lucas perguntava quando voltariam para São Paulo. Ela não sabia o que responder. Voltar para quê? O barraco já devia ter sido demolido. Não tinham mais nada lá. Dona Benedita vinha todos os dias. Trazia comida, ajudava com os meninos, mas respeitava o silêncio de Mariana. Sabia que a jovem precisava de tempo. Foi Lucas quem trouxe a próxima descoberta. Brincando perto do depósito, encontrou uma garrafa de vidro enterrada raso. Dentro da garrafa, um papel enrolado. Trouxe para a mãe com empolgação. Olha, mãe, achei uma mensagem, tipo pirata. O papel era uma carta curta, escrita à mão, com letra diferente da de Helena. Masculina. Dizia: Helena, soube que está doente, soube que não vai durar muito. Queria ter coragem de aparecer, de dizer pessoalmente. Mas sou covarde, sempre fui. Nunca deixei de te amar. Nunca deixei de pensar em você. Todos os dias da minha vida. Perdi sua trilha quando você se mudou. Tentei procurar, mas você se escondeu bem. Foi o certo. Eu não merecia você. Não merecia a chance que você me deu. Mas quero que saiba. Onde quer que esteja agora, quero que saiba. Você foi o amor da minha vida. E se existe uma filha, como disseram, ela tem sorte de ter seus olhos.
R. Rodrigo. Rodrigo estivera ali, em Vale da Esperança. Procurara por Helena, encontrara a casa, mas não tivera coragem de bater na porta, de enfrentar o que abandonara 30 anos atrás. Quando isso foi deixado aqui? Mariana perguntou a Dona Benedita. Faz uns 3 anos. Helena me mostrou. Disse que ele tinha passado por aqui fazendo perguntas. Descobriu onde ela morava, mas quando chegou ela já estava muito doente. Câncer. Comeu ela por dentro. Ela não quis receber ele. Disse que era tarde demais, que ele tinha feito a escolha dele 30 anos atrás, e ela fizera a dela. Mas guardou a carta. Guardou como guardou tudo. Ele sabe de mim? Sabe. O recado dele diz: alguém da comunidade contou que Helena tinha uma filha, mas deu para a irmã criar. As notícias correm rápido em cidade pequena. Todo mundo aqui sabia. Todo mundo menos você. Um novo peso se instalou no peito de Mariana. Rodrigo sabia. Sabia que tinha uma filha em algum lugar do mundo. E não fora atrás. Não tentara conhecer. Deixara a carta e sumira de novo. Onde ele está? Não sei. Ninguém sabe. Passou uns dias por aqui perguntando sobre Helena. Quando soube que ela estava doente, ficou acampado perto da casa por 1 semana. Tentava ver ela de longe, mas ela não saía. Mandou recado que não queria vê-lo. Ele respeitou. Deixou a carta enterrada onde sabia que ela ia achar e foi embora. Mais uma rejeição. Mais um abandono. Parecia que todos na vida de Mariana sabiam fazer isso muito bem. A 7ª caixa apareceu numa tempestade. A chuva desabou de repente numa tarde, encharcando tudo. O quintal virou lama. E foi a lama escorregando que revelou o metal brilhando. A caixa estava quase à flor da terra, como se a erosão tivesse a exposto ao longo dos anos. Dentro havia uma coleção de fotos. Dela. Mariana criança. Algumas ela reconhecia. Fotos que Raquel tirava nos aniversários, nas festas de escola. Mas muitas eram de ângulos estranhos, tiradas de longe. Ela no parquinho, ela saindo da escola, ela brincando na rua. Helena estivera lá, por anos, seguindo, observando, documentando. À distância, sempre à distância, mas presente. Cada foto tinha uma data no verso e uma anotação. Mariana, 7 anos, perdeu o primeiro dente. Sorriu para a câmera sem saber que era eu fotografando. Mariana, 10 anos, formatura do primário. Raquel estava lá, orgulhosa. Eu estava escondida atrás de uma árvore, chorando. Dezenas de fotos, centenas. Uma vida inteira documentada secretamente. Uma mãe que não podia ser mãe, mas que não conseguia ficar longe. No fundo da caixa, um álbum diferente. Mariana adulta. As fotos eram mais recentes. Dela grávida de Lucas. Dela no hospital com o bebê. Dela anos depois, grávida de novo. Dela morando no barraco em São Paulo. Helena fora até lá. Atravessara o país para ver a filha, para ver os netos. Sempre de longe. Sempre escondida. A última foto era de 6 meses atrás. Mariana reconheceu. Estava no ponto de ônibus, segurando Miguel no colo, Lucas ao lado. Parecia cansada, derrotada, magra demais. As roupas velhas. No verso, Helena escrevera: minha menina, meus netos, preciso fazer algo. Não posso deixar vocês assim. Vou deixar tudo preparado. Vou garantir que quando eu partir você venha. Você e as crianças vão ter a casa, vão ter as provas, vão poder recomeçar. É o mínimo que posso fazer. O mínimo depois de uma vida inteira de ausência. Mariana abraçou o álbum contra o peito e chorou mais uma vez. Mas dessa vez era diferente. Não era só raiva ou dor. Era também gratidão. Helena nunca a abandonara, nunca a esquecera. Fizera o que podia dentro das amarras que a vida colocara. Amara à distância. Sofrera sozinha. Morrera sozinha. Mas deixara tudo o que tinha para a filha que criara apenas no coração. Ela te amava, Dona Benedita disse baixinho. Do jeito torto dela, do jeito que conseguia, mas amava. Eu sei. Agora eu sei. A 8ª caixa estava no centro exato do círculo formado pelas outras. Levou 2 dias para encontrar, cavando em várias profundidades diferentes.
Quando finalmente acertou, entendeu por que Helena colocara ali. Era a caixa do meio, o coração da história. Dentro não havia documentos ou fotos, apenas uma caixinha menor de veludo vermelho desbotado. Dentro da caixinha, uma aliança simples de prata e uma carta. Mariana, esta aliança era do meu avô. Passou para o meu pai, e ele ia me dar quando eu casasse. Mas nunca casei, nunca tive a chance. Rodrigo foi embora antes de podermos falar de futuro. E depois, com você, sozinha, não havia espaço para pensar em amor. A vida era sobre sobreviver, sobre trabalhar, sobre guardar cada centavo para um dia poder te ajudar. Quero que você fique com ela, não como símbolo de casamento, mas como símbolo de continuidade, de família, de raízes. Você vem de algum lugar, vem de gente que amou, que lutou, que sobreviveu. E agora você continua, com seus filhos, com sua força. Você é mais forte que eu, mais forte que Raquel, mais forte que qualquer um de nós, porque você está criando 2 meninos sozinha. Porque não desistiu quando seria fácil desistir. Porque ainda tem esperança mesmo quando tudo parece perdido. Essa força você tirou de mim, mas tirou do Rodrigo também. Ele era forte, era trabalhador, era bom. As circunstâncias é que foram ruins. Você é a melhor parte de nós dois e vai criar seus filhos para serem melhores ainda. Esta casa é sua, esta terra é sua. Vale da Esperança é seu lar agora. Planta raízes aqui. Cresce, floresce. Faz dessa casa o lar que eu sempre quis que fosse. Cheio de risadas de criança, cheio de vida, cheio de amor verdadeiro. O amor que eu só pude dar de longe, você pode dar de perto. Aproveita. Aproveita cada segundo, porque a vida é curta e a gente nunca sabe quando vai acabar. Eu sei que vou partir logo. Os médicos dão alguns meses. Não tenho medo. Fiz o que podia. Deixei tudo pronto. Mas tenho um desejo. Um último. Queria te ver. Só uma vez. Só de longe. Não precisa saber que sou eu. Só quero ver seu rosto, seus olhos. Confirmar que você tem meus olhos. Vou tentar, se tiver forças. Mas se não conseguir, saiba que te vi crescer. Te vi em cada foto. Te carreguei no coração mesmo quando não podia te carregar nos braços. E agora, onde quer que eu esteja, vou continuar te vendo. Vou estar na sombra da mangueira, no canto dos passarinhos, no cheiro da terra depois da chuva. Vou estar em cada tijolo dessa casa, porque eu sou a casa. Construí ela com minhas mãos e meu amor. E agora ela é sua, para sempre. Helena, sua mãe. Mariana colocou a aliança no dedo. Servia perfeitamente, como se tivesse sido feita para ela. Olhou para a casa, para as paredes de barro que Helena erguera sozinha, para o teto que protegia seus filhos, para o quintal onde cada buraco era uma revelação, cada caixa era um pedaço de coração enterrado. Falta uma caixa, disse. A nona, Dona Benedita confirmou. A última. Helena disse que era a mais importante, mas não me disse onde estava. Procuraram por 3 dias, cavaram o quintal inteiro. Nada. Reviraram o depósito. Nada. Olharam dentro da casa em cada canto. Nada. Foi Miguel quem encontrou. O bebê tinha começado a engatinhar. Explorava a casa com curiosidade. Num dos quartos, a tábua do chão soava oca. Mariana puxou. A tábua saiu fácil, revelando um buraco. Lá dentro, embrulhada em pano, a 9ª caixa. Esta não tinha documentos, não tinha fotos, não tinha cartas. Tinha apenas um envelope com dinheiro, notas de 100, amarradas em maços, e uma última mensagem escrita à mão. Mariana, este é todo o dinheiro que consegui juntar em 30 anos. 43 mil reais. Não é muito. Não vai comprar mansão. Não vai fazer você rica. Mas vai dar um começo. Vai comprar comida para os meninos, roupas, vai reformar a casa, vai plantar uma horta, vai comprar sementes, ferramentas, vai dar dignidade, use com sabedoria. E quando acabar, você vai ter aprendido a viver da terra, vai saber cultivar, vai saber se virar. Porque foi o que fiz. Aprendi, me virei, sobrevivi. E você vai sobreviver também.
Mas diferente de mim, você não vai estar sozinha. Tem Dona Benedita, tem a comunidade, e tem a verdade, tem a história completa. Não precisa carregar segredos, não precisa mentir para os seus filhos. Pode contar, pode ser honesta, pode dizer: sua avó me amava, mas não podia ficar comigo. E isso é triste, mas é a verdade. E verdade, mesmo doendo, é melhor que mentira bonita. Sobre Raquel, você decide. Se vai atrás dela, se cobra, se perdoa. É sua escolha. Mas lembre-se, ela também foi vítima de Antônio, das circunstâncias, do sistema. Ela fez o que achou que era melhor. Errou, claro, errou muito, mas foi humana. E humanos erram. Sobre Rodrigo, se algum dia ele aparecer, olha nos olhos dele e decide se vale a pena conhecer, se vale a pena deixar entrar na sua vida. Não faça por mim, faça por você, porque você é quem importa. Sua paz, sua felicidade, seus filhos, isso é o que importa. Tudo o resto é barulho. Viva, minha filha, viva forte, viva livre, viva sem o peso que eu carreguei. Helena. 43 mil reais. Mariana nunca tinha visto tanto dinheiro junto. Sentou-se no chão, os maços nas mãos, e não sabia se ria ou chorava. Era dinheiro suficiente. Suficiente para recomeçar. Para dar aos meninos um futuro melhor. Para honrar a memória de Helena. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Os meses seguintes foram de trabalho duro. Mariana usou parte do dinheiro para reformar a casa. Contratou homens da comunidade para consertar o teto, reforçar as paredes, instalar uma cisterna para a água da chuva. Comprou um fogão a gás, colchões novos, roupas para os meninos. Plantou uma horta no quintal, onde antes estavam as caixas enterradas. Feijão, alface, tomate, mandioca. Dona Benedita ensinou. Tinha paciência infinita com Mariana, que nunca plantara nada na vida. Lucas se adaptou rápido. Fez amigos entre as crianças da comunidade. Começou a frequentar a escolinha local, caminhando meia hora todo dia. Voltava animado, contando sobre a professora, os colegas, as brincadeiras. Miguel crescia saudável, forte. Engatinhava pelo quintal, comia as frutas que Mariana colhia das árvores vizinhas. Ria alto, aquele riso de bebê que aquece o coração. A vida tinha ritmo diferente ali. Sem pressa, sem barulho de cidade grande. O sol acordava todo mundo cedo. O trabalho na roça enchia o dia. A noite chegava cedo, e todos dormiam cansados, mas satisfeitos. Era simples, era duro, mas era honesto. Dona Benedita tornou-se mais que vizinha. Virou avó postiça. Cuidava dos meninos quando Mariana precisava ir à cidade. Ensinava receitas antigas. Contava histórias de antigamente. E aos poucos, nas conversas de fim de tarde, foi revelando mais sobre Helena. Ela não era amarga, contou numa dessas tardes, enquanto descascavam mandioca juntas. Apesar de tudo, não era. Tinha uma alegria quieta. Sorria quando via criança brincando. Ajudava quem precisava. Nunca cobrava. Nunca esperava nada em troca. Como ela conseguiu viver tanto tempo sozinha? Não sei. Acho que a esperança de te ver um dia sustentava ela. Todo dia ela dizia: um dia minha menina vem. Um dia ela descobre e vem. E se eu não tivesse vindo? Se tivesse ficado em São Paulo? O advogado tinha ordens de te procurar. Não ia desistir. Helena deixou dinheiro para isso também. Para ele continuar tentando até te encontrar. Mariana pensou nisso, em como Helena planejara tudo. Cada detalhe, cada possibilidade, garantindo que mesmo depois da morte, a filha recebesse o que era dela. 6 meses após sua chegada, um homem apareceu. 50 e poucos anos, terno surrado, pasta de couro velha. O advogado, Dr. Campos, veio conferir se ela recebera tudo, se tinha dúvidas, se precisava de ajuda legal. Sobre as propriedades que Antônio deixou, ele começou sentado à mesa da cozinha. A senhora tem direito de processar, são bens seus. Raquel vendeu sem autorização legal apropriada.
Quanto tempo levaria? Anos. E dinheiro? Advogados não são baratos. Podemos tentar acordo extrajudicial primeiro. E se ela não aceitar? Aí partimos para a justiça. Mas, repito, leva tempo. Mariana olhou pela janela. Lucas brincava no quintal com uma pipa que Dona Benedita fizera. Miguel dormia no colo da velha, que cantarolava baixinho. A horta crescia verde e bonita. A casa estava de pé, firme e acolhedora. Não quero processar, disse finalmente. Não quero anos brigando nos tribunais. Não quero que meus filhos cresçam vendo a mãe amarga, lutando por dinheiro. Mas é seu direito. É. Mas é minha escolha também. Escolho deixar para lá. Tem certeza? Tenho. Helena deixou o que era dela para mim. Tenho a casa. Tenho a terra. Tenho o dinheiro dela. Tenho tudo o que preciso. O resto não vai me devolver os anos perdidos. Não vai fazer Raquel me amar de verdade. Não vai mudar nada. Só vai me prender no passado. Dr. Campos estudou seu rosto. É uma decisão madura, difícil. Helena me ensinou. Sem nunca ter falado comigo, ela me ensinou. Perdão liberta. Raiva prende. E sobre Raquel? Vai procurá-la? Mariana não respondeu de imediato. Pensara muito nisso nos últimos meses. Será que queria confrontá-la? Será que queria ouvir explicações, desculpas, justificativas? Não sei. Ainda não sei. Talvez um dia, quando os meninos forem maiores, quando eu estiver mais forte. Por enquanto, prefiro viver, construir, seguir em frente. O advogado acenou compreendendo. Deixou seus dados de contato caso mudasse de ideia. E foi embora, seu carro levantando poeira na estrada de terra. A vida seguiu seu curso. Mariana aprendeu a fazer sabão, velas, conservas. Vendia na feirinha da cidade aos sábados. Não dava lucro grande, mas pagava as contas. Complementava com trabalhos eventuais. Limpeza, costura, cozinha. Não era fácil, mas era digno. Lucas fez aniversário. 7 anos. Mariana fez bolo de fubá, convidou as crianças da vizinhança. Encheram o quintal de barulho e risadas. Dona Benedita chorou vendo a cena. Helena teria amado isso, ver a casa cheia de vida. Ela está vendo, Mariana falou com convicção. Ela está na mangueira, lembra? No canto dos passarinhos. Na terra. Está aqui. As estações passaram. Chuva, seca, chuva de novo. A horta floresceu. Mariana colheu mais do que precisava. Dividiu com os vizinhos. Eles retribuíam com leite fresco, ovos, carne quando matavam um frango. A comunidade funcionava assim. Troca, ajuda mútua, solidariedade nascida da necessidade compartilhada. Foi num dia de muito calor, quase um ano após sua chegada, que um novo visitante apareceu. Homem alto, magro, cabelos grisalhos, cerca de 50 anos. Parou no portão, hesitante. Não entrou. Apenas ficou ali, olhando para a casa. Mariana estava colhendo tomates. Viu o homem. Algo nele era familiar. Os olhos, o jeito de ficar com as mãos nos bolsos, o movimento nervoso de mudar o peso de um pé para o outro. Posso ajudar? Chamou. O homem deu um passo atrás como se fosse fugir, mas se controlou. Desculpa, eu não devia ter vindo. A voz. Mariana conhecia aquela voz. Não pessoalmente, mas conhecia. Das fotos, dos relatos, da carta enterrada na garrafa. Rodrigo? Perguntou baixinho. O homem congelou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Como sabe meu nome? Entre, por favor, entre. Ele obedeceu como criança assustada. Caminhou devagar até onde ela estava. De perto, a semelhança era inegável. O formato do rosto. O nariz. Lucas tinha o nariz dele. Helena deixou tudo para você descobrir, não deixou? Ele perguntou, a voz trêmula. Deixou. 9 caixas enterradas no quintal. Toda da história. Inclusive suas fotos com ela. E sua carta. Ele gemeu baixinho, levando as mãos ao rosto. Eu fui um covarde. Um completo covarde. Foi. Mas também foi um filho tentando ajudar os pais. Também foi jovem e assustado e sem escolha. Não justifica. Eu podia ter voltado. Depois. Quando a situação melhorou.
Podia ter procurado. Por que não procurou? Medo. Vergonha. Não sei. 1000 desculpas, todas igualmente vazias. Olhou para ela. Você é minha filha. E eu nunca te conheci. Nunca segurei no colo. Nunca te dei nada. Helena me deu. Ela deu por você também. Não foi suficiente. Foi o que ela tinha. E ela fez render. Rodrigo chorou abertamente. Sem vergonha. Sem se esconder. Lucas veio correndo do quintal e parou olhando curioso para o homem chorando. Mãe, quem é ele? Mariana olhou para o filho, para Rodrigo, de volta para o filho, e tomou uma decisão. Lucas, esse é Rodrigo, ele é... Respirou fundo. Ele é seu avô. Os olhos de Rodrigo se arregalaram. Ele olhou para o menino como se estivesse vendo um milagre. Meu neto? Lucas. E lá dentro tem outro. Miguel. 1 ano e meio. Posso conhecê-los? Pode. Mas precisa prometer uma coisa, não desaparece de novo. Se vai entrar na vida deles, fica. Não faz com eles o que fez comigo. Prometo. Juro por tudo que eu nunca desapareço. Nunca. Mariana acreditou. Não porque ele merecesse confiança, mas porque ela escolheu acreditar. Porque seus filhos mereciam um avô. Porque ela merecia parar de carregar raiva. Rodrigo ficou. Não de forma permanente. Morava em outra cidade, tinha trabalho, vida. Mas vinha toda semana. Trazia presentes simples, brinquedos, roupas doces. Brincava com os meninos, ajudava na horta, consertava coisas na casa. Aos poucos, se tornou presença constante e falava. Contava sobre Helena, sobre o amor que compartilharam naquele verão de 1994, sobre a dor de ter partido, sobre como procurara por anos, sem sucesso, sobre como soubera dela através de amigos comuns, mas sempre chegava tarde demais. Quando finalmente encontrara a casa, Helena já estava muito doente. Não quis recebê-lo. Ele respeitara, mas voltara todo mês, apenas para ver a casa, como se proximidade física com o lugar onde ela vivera pudesse diminuir a culpa. Ela não te culpava, Mariana contou numa dessas conversas. Eu li todas as cartas. Ela te perdoou, te amou até o final. Não mereço perdão. Ninguém merece. A gente recebe e pronto. E agora você tem chance de fazer diferente. Com Lucas e Miguel. Seja presente. Seja o avô que eu nunca tive. Ele foi, com dedicação comovente. Ensinou Lucas a fazer pipa. Ensinou a pescar no riacho próximo. Contava histórias de quando era criança, crescendo no campo. Os meninos o amavam, chamavam de vovô Rodrigo. E ele derretia toda vez que ouvia. 2 anos se passaram desde a chegada de Mariana à Vale da Esperança. A casa estava irreconhecível. Pintada, reformada, cercada de flores que ela mesma plantara. A horta produzia o ano todo. Mariana vendia seus produtos na feira com sucesso crescente. Tinha economias, não muito, mas o suficiente para emergências. Lucas estava com 8 anos, estudando bem, sonhando em ser professor. Miguel com 3, falante, curioso, sempre sujando as mãos na terra. Eram felizes. Felizes do jeito simples, do jeito verdadeiro. Numa manhã de domingo, Mariana acordou mais cedo que o normal. Algo a inquietava, um sentimento que não conseguia nomear. Foi até o quintal, descalça, ainda de camisola. Sentou-se sob a mangueira, no lugar onde encontrara a primeira caixa. Helena, falou baixo para o vento. Eu sei que está aqui, sei que vê tudo. Quero que saiba. Eu entendi. Entendi por que fez cada escolha, por que guardou cada segredo, por que ficou longe. E não te culpo. Não te culpo por nada. Você me deu o maior presente. Me deu raízes, me deu história, me deu verdade. E agora eu posso ser mãe melhor porque sei de onde vim. Sei que sou filha de amor, mesmo que confuso, dolorido, complicado. Mas amor. Rodrigo te amava. Você me amava. E isso basta. Isso é tudo. O vento soprou mais forte, balançando os galhos da mangueira. Uma manga caiu perto dela, madura, perfeita. Mariana pegou, sorriu. Obrigada por tudo, por cada caixa,
por cada verdade, por cada lágrima que derramou construindo este lugar. Eu não desperdicei, não desperdiço. Vou criar meus filhos aqui. Vão crescer fortes, vão saber sua história, nossa história, e vão passar adiante, para sempre. Foi quando ouviu o carro, motor desconhecido, parando em frente à casa. Levantou-se curiosa. Um táxi. A porta traseira se abriu e uma mulher desceu. Velha, curvada, cabelos completamente brancos, mas o rosto. Mariana conhecia aquele rosto. Raquel. O mundo parou. As duas mulheres se olharam através do quintal. Uma eternidade contida em segundos. Raquel deu alguns passos trêmulos. Parou. Tentou falar, mas a voz não saiu. Mariana não se moveu. Não sabia se sentia raiva, tristeza ou apenas cansaço. Raquel estava velha. Muito mais velha que da última vez que se viram. Parecia ter encolhido, usando roupas simples, puídas, carregando apenas uma bolsa pequena. Como me achou? Mariana finalmente perguntou. O advogado. Eu pedi. Implorei para ele me dizer onde você estava. Demorou, mas acabou cedendo. A voz de Raquel estava fraca, cansada. Vim pedir perdão, sei que não mereço. Sei que estraguei tudo. Mas preciso que saiba a verdade que Helena não sabia, que ninguém sabia. Que verdade? Que você roubou minha herança, que vendeu tudo que era meu e sumiu com o dinheiro? Raquel balançou a cabeça, lágrimas descendo pelo rosto enrugado. Não foi assim. Não totalmente. Antônio tinha dívidas. Dívidas que não contou para ninguém. Dívidas de jogo. Ele apostava. Perdia. Pegava emprestado. Perdia mais. Quando ele faleceu, homens apareceram cobrando. Homens perigosos. Diziam que se eu não pagasse ia acontecer algo com você. Com minha menina. Com a criança que criei como filha. Então você vendeu as propriedades para pagar. Vendi. Toda. E não foi suficiente. Tive que usar tudo que tinha. Tudo. Fiquei sem nada. Mas você estava segura. Eles pararam de ameaçar. Pararam de aparecer. Por que não contou? Por que deixou eu pensar que não havia nada? Porque tinha vergonha. Vergonha de ter me casado com aquele homem. Vergonha das escolhas que fiz. E por quê? Porque pensei que você ia viver melhor sem saber. Sem carregar o peso das dívidas do pai falso. Sem saber que casamento com Antônio foi prisão, não amor. Helena sabia? Não. Ela sabia que ele era controlador, que era frio. Mas não sabia do resto. Das apostas, das dívidas, dos homens perigosos. Eu escondi de todo mundo, inclusive de você. E o dinheiro da venda? Onde está? Foi. Todo. Paguei as dívidas e não sobrou nada. Fiquei na rua, literalmente. Morei em abrigo por um tempo. Trabalhei onde consegui. Faxina, cozinha, qualquer coisa. Juntei um pouco. Aluguei um quartinho pequeno. É onde moro agora. Sozinha. Velha. Doente. Doente? Raquel deu de ombros um movimento cansado. Coração. Os médicos dizem que é questão de tempo. Por isso vim. Não queria partir sem te ver. Sem pedir perdão. Sem explicar. Mesmo sabendo que não vai adiantar. Que você não vai me perdoar. E nem deve. Eu não te dei o que merecia. Não fui a mãe que deveria ter sido. Fui fraca. Fui covarde. Deixei Antônio mandar em tudo. Deixei ele te usar como propriedade. Deixei ele destruir a vida de todo mundo. Mariana ouvia em silêncio. Parte dela queria gritar. Queria jogar na cara de Raquel tudo o que sofrera. A pobreza, a solidão, a luta. Mas outra parte via apenas uma velha quebrada. Uma mulher que também fora vítima, que também pagara caro pelas escolhas erradas. Helena me ensinou sobre perdão, Mariana disse finalmente. Me ensinou que a gente perdoa não porque a outra pessoa merece, mas porque a gente merece paz. E eu mereço paz. Meus filhos merecem paz. Então vou te dizer isso uma vez. Te perdoo. Perdoo as mentiras. Perdoo o roubo, mesmo não sendo roubo de verdade. Perdoo não ter sido a mãe que eu precisava. Te perdoo. Raquel desabou. Literalmente caiu de joelhos na terra, soluçando sem controle. Mariana foi até ela,
Ajoelhou-se ao lado, não abraçou. Ainda não, mas colocou a mão no ombro da velha. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que vamos voltar a ser o que éramos, porque nunca fomos nada, na verdade. Fomos duas pessoas cumprindo papéis, você cumprindo contrato, eu cumprindo função de filha obediente. Agora posso escolher. E escolho tentar construir algo novo, não como mãe e filha, mas como duas mulheres que compartilham história, que sobreviveram, que ainda estão aqui. Eu posso conhecer as crianças? Pode, mas tem que contar a verdade para eles, a história toda. Não minto para os meus filhos. Eles vão saber que você é minha tia, que me criou como filha, que errou, mas que está tentando consertar. Verdade, Raquel. Só verdade. Só verdade, Raquel repetiu como promessa. As semanas seguintes foram estranhas. Raquel ficou em Vale da Esperança. Dona Benedita a acolheu em sua casa, oferecendo um canto onde pudesse dormir. As duas velhas se conheciam de tempos antigos. Tinham coisas a conversar, desentendimentos velhos a resolver. Raquel veio visitar todos os dias. No começo era difícil. Conversas travadas, silêncios longos. Mas aos poucos foi ficando mais fácil. Ela ajudava na horta, brincava com Miguel. Ouvia Lucas contar sobre a escola. E aos poucos sua saúde melhorou. Os médicos da cidade disseram que era o ar puro, a vida mais calma. Ou talvez fosse simplesmente ter motivo para viver de novo. Rodrigo e Raquel se encontraram. Foi tenso. Ele a culpava por ter mantido Mariana longe de Helena. Ela o culpava por ter abandonado Helena, mas Mariana os forçou a conversar, a realmente conversar. E no final, entenderam que ambos eram apenas humanos falhando e tentando sobreviver. O tempo cura. Não cura tudo, não apaga cicatrizes, mas abranda. Torna suportável. Transforma a dor em lembrança menos cortante. 3 anos se passaram desde a chegada de Mariana. 5 desde a partida de Helena. Mariana estava com 33 anos agora. Lucas com 10, Miguel com 5. A casa prosperava, a horta crescera. Mariana comprara galinhas, plantara árvores frutíferas. Estava economizando para uma pequena estufa. Sonhava em produzir mais, em vender em outras cidades. Rodrigo se mudara para Vale da Esperança. Não conseguia mais ficar longe dos netos. Construíra uma casinha simples perto da de Mariana. Ajudava nas tarefas pesadas. Era presença diária. Raquel permanecera. Sua saúde estabilizara. O coração fraco, mas funcionando. Ajudava no que podia. Limpeza leve, cuidar das crianças, cozinhar. Às vezes Mariana a pegava olhando pensativa, lágrimas nos olhos. Lágrimas por tudo que perderam. Por todos os anos que podiam ter sido diferentes. Foi num dia comum, sem nada de especial, que Mariana decidiu fazer algo. Juntou todos. Raquel, Rodrigo, Dona Benedita, as crianças. No quintal, sob a mangueira. Vou contar uma história, anunciou. A história de uma menina que não sabia de onde vinha. E de uma mãe que amou tanto que deixou ir. E de uma família que se perdeu, mas se encontrou de novo. De um jeito diferente, de um jeito torto. Mas encontrou. Contou tudo, desde o início. A gravidez de Helena, o acordo, o nascimento, a separação, os anos de distância, as caixas enterradas, cada revelação, cada verdade. Os meninos ouviram com atenção. Lucas fez perguntas. Miguel não entendeu tudo, mas captou o essencial. Família é complicado, mas família é importante. Então a vovó Helena é minha bisavó de verdade? Lucas perguntou. É. E ela construiu essa casa pensando na gente? Pensando em mim, mas sim, pensando na gente também. Em quem eu ia me tornar. Nos filhos que ia ter. Ela era legal? Mariana olhou para Rodrigo, que sorriu com lágrimas nos olhos. Era, ele respondeu. A mulher mais legal que já conheci. Forte, trabalhadora, bondosa. Seu bisavô era um homem de sorte por ter sido amado por ela. Por que não ficou com ela então? A pergunta inocente de Lucas atingiu em cheio. Porque fui idiota, fui covarde. Deixei o medo mandar. Mas aprendi.
Aprendi que amor é para ser cuidado, não para ser deixado para depois, porque depois pode nunca chegar. E a vovó Raquel? Lucas olhou para a velha. Você é má? Raquel riu sem alegria. Não sei, meu bem. Fiz coisas más? Fiz, mas tentei fazer algumas boas também. No final sou humana, imperfeita, igual todo mundo. A mamãe te perdoou? Perdoou, mais do que eu mereço. Então tá bom. Se a mamãe perdoou, eu também perdoo. A simplicidade infantil. O mundo seria melhor se adultos pensassem como crianças. Perdão simples, sem complicações, sem rancor eterno. Naquela noite, depois das crianças dormirem, Mariana voltou ao quintal. Sentou-se onde sempre sentava, sob a mangueira, no lugar onde tudo começara. Helena, falou pro vento, sua família cresceu, Raquel tá aqui, Rodrigo tá aqui, os meninos estão crescendo fortes e saudáveis, a casa tá viva, cheia de barulho, de risadas, de amor. É confuso, é complicado, mas é nosso. E você fez isso acontecer. Você que nunca desistiu, que juntou centavo por centavo, que cavou buraco por buraco, que enterrou verdades esperando que alguém cavasse de volta. Eu cavei, encontrei. E agora sei quem sou, sei de onde vim, e sei para onde vou. Vou cuidar dessa terra. Vou criar meus filhos aqui. Vão conhecer sua história. Vão saber que tiveram uma bisavó guerreira, que lutou sozinha, mas nunca desistiu. E vão crescer sabendo que não importa o que a vida jogue na gente. A gente sempre pode recomeçar. Sempre pode construir. Sempre pode plantar esperança mesmo na terra mais árida. Obrigada. Por tudo. Pela casa. Pela verdade. Pela coragem de deixar ir sabendo que um dia eu voltaria. Eu voltei. E não vou embora nunca mais. O vento soprou forte, fazendo as folhas da mangueira dançarem. E Mariana poderia jurar se alguém perguntasse que ouviu uma risada suave. O tipo de risada de alívio, de missão cumprida, de amor finalmente reconhecido. Fim da história. Agora conte pra gente o que achou dessa história. Ela te emocionou? Você faria as mesmas escolhas que Mariana? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua companhia significa muito. Obrigada.